O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida, sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, diz-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido, por meu Pai que estás nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos reverendos irmãos, sacerdócio, Padre Antônio Luiz, Padre Gilson, caro diácono Ricardo, querido povo de Deus que está aqui, nessa terra abençoada, terra de Maria, esse santuário de Nossa Senhora da Abadia do Muquem, aqui em Niquelândia, no município de Niquelândia, vocês que nos acompanham através dos meios de comunicação, do santuário, todos nós, cada um com sua particularidade, cada um com sua missão, cada um com a sua vida, nos reunimos aqui, eu falava logo no início da Santa Missa, porque somos atraídos, queremos louvar a Deus, atraídos por sua mãe. Essa característica comum que nos une aqui, entre tantas outras, de ser cristão, de amar a Deus, podemos falar que aquilo que nos une aqui, é o amor que nós temos a Nossa Senhora. Um amor de filho, um amor de abandono, em confiarmos todos na intercessão de Maria. Todos nós amamos Nossa Senhora, todos nós queremos louvá-la pelo seu exemplo, todos nós queremos que ela cuide de nós, e como cuida mesmo, como mãe. Hoje, dia 14 de agosto, dentro da nossa romaria, dentro da nossa novena, a igreja faz memória de um homem que também amou profundamente Nossa Senhora. Da mesma forma que nós aqui amamos, nós romeiros, nós peregrinos, todo verdadeiro devoto, aqui, devoto de Nossa Senhora, tem por trás, por baixo, que dá fundamento esse amor, da mesma forma que esse santo que a igreja recorda hoje. Hoje é o dia que se celebra São Maximiliano Maria Kolbe. Talvez você nunca ouviu falar, talvez você já ouviu falar, talvez você já ouviu alguma coisa sobre ele. São Maximiliano, nome diferente, então pode ser que você se recorde. São Maximiliano Maria Kolbe, um grande homem, um grande santo, que desde sempre a sua vocação, a sua vida foi nutrida pelo amor a Nossa Senhora. Dizem a história, quem escreveu sobre São Maximiliano, e ele mesmo, diz que desde criança, com a família cristã,
E ele é de um país onde nos deram alguns santos, do mesmo país, da mesma região onde nasceu São João Paulo II, o nosso querido Papa, São João Paulo II, Santa Faustina, a Santa da Misericórdia, daquela mesma região ali, daquele mesmo país, da Polônia, longe daqui, mas é da mesma região. E ali, naquela região, São Maximiliano, ele conta que desde pequeno, nutria, lógico, o amor à Eucaristia, mas o amor filial à Nossa Senhora. Aquele menino, aquele adolescente, teve aí algumas experiências místicas com Nossa Senhora. Em uma delas, ele deixa escrito que ele se coloca diante da imagem de Nossa Senhora, e aí, rezando em oração, ele ouve Nossa Senhora dando para ele, em uma mão, uma flor, como um presente, e no outro, uma esfera vermelha, um círculo vermelho, que ele não entendeu. E aí ele pergunta para ela, para Nossa Senhora, o que quer dizer isso? De um lado, o dom, o presente, era a sua vida de santidade, a sua vida de oferta, e do outro, o vermelho, indicava o martírio, indicava o sofrimento por amor a Jesus Cristo. E aí passou-se a vida daquele jovem. Ele ingressa, ele tem a sua experiência vocacional, amparado, atraído por Nossa Senhora. Aquele jovem vai fazer a experiência junto os frades, os franciscanos. E ali ele se consome todo em Deus. Na época da Segunda Guerra Mundial, entre tantas coisas, São Maximiliano, o padre Maximiliano, foi preso por ser cristão. Aonde se colocava o Maximiliano, aonde ele iria, aonde ele colocava a sua missão, ele atraía as pessoas para Deus, atraía para Nossa Senhora. Ele expressava o amor a Nossa Senhora de tantas formas. E ali, naquele período de guerra, aonde ser cristão, aonde falar de Deus, onde falar de Nossa Senhora era crime, ele foi preso. E aí conta-se a história lá. Conta-se a história que naquele campo de concentração, teve um momento onde ele testemunhou Maria e rezou essa oração em silêncio. E em silêncio as pessoas começaram a rezar com ele. Ele rezava em silêncio para a conversão daquelas pessoas. Uma oração muito simples, que vamos rezar agora pela conversão de tantas pessoas que fazem o mal no mundo. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Foi através dessa oração, do seu testemunho, que aquele homem lá no campo de concentração conseguia expandir o amor de Deus. E olha, numa realidade muito difícil. E aí conta-se, é o cume da história desse homem. Estava um grupo de pessoas que iam morrer, já estava condenado à morte. E entre eles tinha um pai de família. Entre eles o pai de família chorava, implorava que não o matasse, porque ele tinha os filhos, ele tinha a esposa, ele tinha que cuidar de sua família. E aí aquele homem, o padre Maximiliano, ele se apresenta, fala: eu sou um padre. Eu sou o padre da igreja. Deixa que eu morra no lugar desse homem, desse pai de família, para que ele vá, cuide dos filhos, cuide da sua esposa, os filhos pequenos. E São Maximiliano deu a vida, e eles aceitaram. São Maximiliano morreu por dar a sua própria vida em favor daquele homem, em dar a sua vida em favor daquele homem que implorava clemência. Lembramos da visão que aquele jovem Maximiliano teve quando criança, do sofrimento, do martírio, da morte, do sofrimento por amor a Cristo.
e ele se consuma ali, naquela cela do campo de concentração. Ele doa a sua vida, o martírio de São Maximiliano, ele doa a sua vida por aquele homem, por aquele pai, por aquele esposo. E graças a Deus, a experiência, a história diz, depois o seu conterrâneo, São João Paulo II, quando teve a cerimônia, a missa, quando se reconheceu a santidade daquele homem, profundo amor, profundo amante de Nossa Senhora, quem estava ali, quem entrou na Santa Missa? Aquele mesmo homem que ele tinha dado a vida por ele. Ele ainda estava vivo, cuidando dos filhos, cuidando da família. Daí, queridos irmãos e irmãs, o que nós concluímos? Primeiro, por essa bela história, louvado seja Deus pela vida desse homem, mas nós concluímos que aquele que era profundamente amante de Nossa Senhora, ele vai até as últimas consequências do amor. Comecei a reflexão falando que todos nós aqui nos unimos nessa certeza de amar Nossa Senhora. Mas o amar Nossa Senhora precisa ser testemunhada, como foi na vida daquele homem. Talvez a mim, a você, não vai ser pedido, como pediu para aquele santo, São Maximiliano, para doar a própria vida pelas pessoas, fisicamente falando, como ele morreu, ali naquela cela do campo de concentração. Mas nós que amamos Nossa Senhora, precisamos testemunhar esse amor, doando a nossa vida no perdão, doando a nossa vida na humildade, doando a nossa vida em onde eu respeito o meu irmão e a minha irmã, doar a minha vida aonde eu consigo ser um pouco mais generoso, lá onde Deus me colocar. Doar a minha vida, assim como eu amo Nossa Senhora, doar a minha vida à minha família, doar a minha vida até as últimas consequências, na generosidade em servir, da caridade. O que impeliu aquele homem, São Maximiliano, a doar a sua vida? Foi o profundo amor a Deus, amor a Nossa Senhora. E se nós amamos a Deus, se nós amamos a Nossa Senhora, nada mais natural que nós façamos a mesma coisa. Precisamos nos perguntar, eu estou conseguindo doar a minha vida lá na minha família? Eu estou conseguindo doar a minha vida lá na minha paróquia, na minha comunidade? Porque senão fica algo contraditório. Falando que amamos a Deus, amamos Nossa Senhora, cantamos louvores a Maria, mas na hora de expressar o meu amor na simplicidade do gesto, eu não consigo, é contraditório. Nós podemos pensar, não, mas ele foi preparado por Deus, aquele padre lá na Polônia, então ele era muito mais forte que eu. Ele era ser humano, gente como eu e você, amados por Deus como eu e você, amparados por Deus como eu e você, cuidado por Nossa Senhora, como eu e você. Mas, caríssimos, não esqueçamos disso. Precisamos a cada dia mais, e talvez hoje mais do que nunca, hoje, nessa época, nesse ano 2019 que nós estamos agora, nada mais urgente do que testemunhar o amor de um verdadeiro romeiro de Nossa Senhora da Abadia, lá na sua cidade, lá na sua paróquia, lá na sua família. Se todas as pessoas que viessem aqui, todos nós, romeiros, peregrinos, se todos nós nos esforçássemos cada dia mais em expressar esse amor que nós temos a Nossa Senhora, que aqui expressamos de uma maneira maravilhosa, ao sair daquela porta, talvez ao chegar aos acampamentos, ao chegar à sua casa, ao chegar à sua faculdade, ao seu trabalho, ao seu grupo de pastoral, se nós expressássemos esse amor, nos doando um pouco mais, tantas coisas seriam evitadas, tantas fofocas seriam evitadas, tantas críticas maldosas às outras pessoas seriam evitadas, tantas vidas que seriam poupadas, porque muitas vezes pela maldade, nós falamos mal, nós criticamos e nós não amamos. Queridos irmãos e irmãs, por fim concluo, peçamos a intercessão desse homem,
que hoje a igreja celebra São Maximiliano Maria Kolbe. Lembre do nome, Maria Kolbe, é mais fácil lembrar. E quando lembrar dele, peça a intercessão dele para que você consiga doar a sua vida, assim como ele doou a dele. Lembrando, talvez não morrendo fisicamente, mas morrendo talvez à vontade, morrendo talvez o orgulho, morrendo a vaidade, se configurando a Deus e testemunhando o amor a Nossa Senhora, da mesma forma que ele testemunhou. Aí sim, a romaria, esse dia, vai fazer sentido na minha vida, porque eu sou amante, eu amo Nossa Senhora, eu sou um filho que tem a certeza plena que sou cuidado por Deus, cuidado por Nossa Senhora. Que Nossa Senhora da Abadia nos ajude e te ajude. Aonde você vê que você mais precisa amar, traga aí na sua memória agora, no seu coração, pense aonde, em qual situação, através de qual pessoa, de qual lugar, aonde você precisa mais amar, aonde está sendo mais difícil você expressar amor, com quais pessoas você expressar amor está sendo mais difícil. É aí que Deus e Nossa Senhora quer fazer a diferença na sua vida e na nossa vida. Que Nossa Senhora da Abadia abençoe todos vocês, abençoe essas situações que vocês apresentaram, essas pessoas que talvez mais difícil expressar amor, doar a sua vida. Que Nossa Senhora da Abadia interceda por ti, interceda por mim, hoje e sempre. Amém.